tempo. Bem-vindos a mais um vídeo. Nós estamos iniciando duas séries, uma série sobre as parábolas de Jesus e uma série sobre os evangelhos. Hoje eu vou falar sobre os evangelhos e eu vou, ao longo dessa série, não sei quanto tempo ela vai durar, eu vou explicar ensinamentos de Jesus, eu vou mostrar situações vividas por Jesus e eu acredito que será surpreendente, porque Jesus é um personagem tão conhecido, tão popular no Ocidente, que a gente pensa que sabe tudo sobre ele. É tipo Superman, né? Todo mundo sabe que a nave veio de Krypton e que os pais dele chamam Jonathan e Martha e que ele cresceu no Kansas. A gente pensa que sabe tudo sobre ele. É o caso de Jesus. As imagens são tão familiares que a gente pensa que sabe tudo. A gente pensa que entende tudo, mas na verdade a gente não entende. Então vou começar lendo com vocês um texto muito conhecido e pouco compreendido. As bodas de Caná da Galileia. Primeiro, eu não vou falar se esse casamento é de Jesus ou não é. Tem milhares de pessoas já falando sobre isso, que como é que Jesus podia ser responsável pelo vinho e tal. Eu acho que, na minha opinião, eu acho que isso já é algo até resolvido. É óbvio, evidente, que Jesus era o noivo, né? Então eu vou abordar outras coisas que normalmente não são abordadas, beleza? Então, está no Evangelho de João, capítulo 2, a partir do verso 1. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava lá. Jesus foi convidado para o casamento e os seus discípulos também. Ora, não havia mais vinho, pois o vinho do casamento havia acabado. Então a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Respondeu-lhe Jesus: Que queres de mim, mulher? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo o que ele vos disser. Havia ali 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, cada uma contendo de 2 a 3 medidas. Jesus lhes disse: Enchei as talhas de água. Eles as encheram até a borda. Então lhes disse: Tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles levaram. Quando o mestre-sala provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde vinha, mas o sabiam os serventes que haviam retirado a água, chamou o noivo e lhe disse: Todo homem serve primeiro vinho bom, e quando os convidados já estão embriagados, serve o inferior. Tu guardaste o vinho bom até agora. Esse princípio dos sinais, Jesus o fez em Caná da Galileia e manifestou sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso desceram a Cafarnaum, ele, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ali ficaram apenas alguns dias. De novo, né, esse texto é tão familiar para quem é católico, evangélico, mesmo quem não é, que a gente já faz o filminho, né, e acha que entendeu o que aconteceu aqui. Tem um monte de dados aqui que precisam ser chamados a atenção. Primeiro, é dito que Jesus iniciou os seus sinais. Por que isso importa? No Evangelho de João, os milagres não são chamados milagres, eles são chamados de sinais. Aí o que importa? O que importa é que o sinal sinaliza alguma coisa, né? O sinal verde diz que você pode andar, o vermelho diz para você parar, né? A cor, o bonequinho lá do homenzinho andando ou parado, quando está atravessando na faixa de pedestre, simboliza se você anda ou não anda. Um sinal aponta para algo. Como as pessoas perderam os sinais, o sentido dos sinais, então só ficou milagre. Então você vai ver hoje todo mundo vendendo milagre. Vem participar da corrente dos 318, vem participar de sei lá mais o que, fazer não sei o que aonde. E isso não são evangélicos. O que tem de neguinho no ocultismo, vendendo milagres aí, vendendo as goécias da vida, as quimbanda da vida aí, que vai fazer o maluco ter tudo e não faltar nada, é a perda. O milagre em si não importa. O milagre, a transformação do curso da natureza não importa. Não é isso que está em questão aqui. Milagres eram a pedagogia divina quando o homem era bruto demais para entender.
É por isso que a promessa da vinda do segundo Mashiach, do segundo Messias, ela não é uma promessa de uma vinda de milagres. Se você ler Isaías capítulo 11, diz que o Messias encherá a terra de conhecimento. Isaías 53 diz a mesma coisa, ele vai encher a terra de conhecimento. Então, os milagres só são importantes quando o sinal para o qual ele aponta é revelado. Quer dizer, o sinal é em si mesmo uma espécie de parábola. Agora, por que se perdeu o sentido dos sinais? Olha que coisa interessante. No mesmo Evangelho de João, capítulo 12, versículo 37. O Evangelho de João tem uma divisão exata. No capítulo 12 você termina a primeira metade. A partir do 13 você tem a preparação para a paixão de Cristo. Então ali você começa uma segunda fase do Evangelho. Então no 12:37 é como se fosse um resumo de tudo que aconteceu. Olha só. Apesar de ter realizado tantos sinais diante deles, não creram nele, a fim de se cumprir a palavra dita pelo profeta Isaías. Senhor, quem creu em nossa palavra e o braço do Senhor a quem foi revelado? Aqui ele está citando Isaías 53. Aí o versículo 39. Não podiam crer, porque disse ainda Isaías, verso 40, cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, para que seus olhos não vejam, seu coração não compreenda, não se convertam e eu não os cure. Aí aqui ele cita Isaías 6. Quem ouviu o meu hangout no canal do Daniel Simões, eu mencionei esse texto. E aqui o evangelista chega à seguinte conclusão. Jesus faz os sinais, o objetivo não é que creiam no milagre, mas que creiam nele pelo sinal, ou seja, o sinal diz algo acerca de Jesus. São 7 milagres no Evangelho de João. A gente vai ver esses sinais. São 7 sinais. Os sinais devem fazê-los crer nele. Eles não creem. Eles não creem porque o coração deles foi endurecido pela pregação dos profetas do Antigo Testamento. Quer dizer, foi um plano para abortar a vinda de Jesus. O profeta Isaías vem e endurece o coração. E aí não é estranho, você não deve estranhar quando você vê os cabalistas da vida aí, que agora o YouTube parece que brota cabalista, né? Parece que tem ovinhos de cabalistas no YouTube agora. E aí todo dia, canal de cabalista, todo quanto é lado, a cabalá do sexo, a cabalá do dinheiro, o rabino Dudu, o rabino Edu, o rabino Fundru, e, enfim. Eles não gostam de Jesus. Não querem nem ouvir falar de Jesus. Né? Acham uma grande heresia falar em Jesus, e óbvio, né? Porque o coração deles foi endurecido, porque eles não conseguem ler o Antigo Testamento além de suas cascas, eles estão presos nas quilipá do Antigo Testamento. Então, primeira coisa, sinais. Como é que começa o texto? Versículo 1 lá de João 2. No terceiro dia houve um casamento. Por que ele diz no terceiro dia? Uma coisa sobre a Bíblia que você precisa entender. A Bíblia só vai dizer o que é essencial. Por exemplo, no capítulo 3 de João, Jesus encontra um cara, a gente vai estudar essa história, chamado Nicodemos. Diz que esse cara era um religioso, um príncipe de Israel. E é dito que ele foi ter com Jesus de noite, ele foi conversar com Jesus de noite. A única informação que você tem é essa, porque de noite, há 2000 anos atrás, ali no Oriente Médio, as pessoas não estavam na balada. Elas não estavam na Augusta, elas não estavam em barzinhos, elas estavam dentro de casa, sem luz, né? Não sei, lamparinas, tochas, tudo mais, elas dormiam. Ele ir encontrar com Jesus de noite, o que o texto está me dizendo? Que ele está indo escondido. A partir daí você não tem mais informação. Ele fala com Jesus, Jesus responde. Aí Jesus começa a falar para sempre, nunca mais aparece Nicodemos, não parece se Nicodemos dormiu, se ele foi embora, se ele gostou, se ele não gostou. Ele some, ele sai de cena. Não importa. Não importa. O que importa no texto é dizer, o cara foi encontrar Jesus de madrugada, aí ele chegou elogiando Jesus, mas Jesus pensou que eu pensaria o que você pensaria. Cuzão, vem de madrugada, porque eu não quero que ninguém saiba que você veio falar comigo. Aí eu vou dar atenção ao teu elogio, não precisa nem de mistério, não precisa de ler mente. As pessoas pensam que Jesus leu a mente de Nicodemos,
que o cara era meio pilantra, né? Ele não estava lendo a mente, era o óbvio, né? O cara foi encontrar. É a mesma coisa do Edir Macedo vir me visitar no jogo do Brasil, né? Quer dizer, ele não quer que ninguém veja, ele não quer que ninguém saiba. E aí Jesus começa a falar, o que importa é o que Jesus fala, é o discurso. Então, se você vê essa informação no terceiro dia a partir de quê? O texto que vem antes não fala nada, não fala é o primeiro dia, o segundo dia. Então, que terceiro dia é esse? Aí a gente precisa vencer a cultura religiosa que adquirimos, que faz a gente ler a Bíblia em pedacinhos. O evangelista não pensou em pedacinhos, ele escreveu um livro. Então, quando ele fala uma coisa aqui, ele está pensando em outra lá na frente. Como eu mostrei, né? Ele fala de sinais, 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 sinais. Quando acabam os sinais, quando Jesus já fez os 7 sinais, o último é em João 11, a ressurreição de Lázaro. Depois do último sinal, ele diz, ele fez os sinais e eles não creram. Quer dizer, o resumo do que está sendo dito até ali. Ele fez todos os sinais e eles não creram. Então, quando ele fala terceiro dia, ele quer que você pense no terceiro dia depois da morte de Jesus. Ah, mestre, você super inventou isso agora. Você criou isso aí. Na verdade, não. A ressurreição de Jesus, dentro da mitologia e teologia cristã, já é a reunião dos filhos de Deus com Deus. No terceiro dia houve um casamento. Jesus adotou definitivamente a humanidade para si e uniu a humanidade a Deus. Agora tem um outro detalhe aqui, a menção dos discípulos e da mãe de Jesus. Na cruz, a maioria dos discípulos correu, super fiéis, se esconderam. Mas alguns ficaram, Maria Madalena, o discípulo que Jesus amava, umas outras mulheres. Basicamente só tinha mulher no pé da cruz, né? Jesus. Só tinha mulher ali no pé da cruz. E diz que a mãe de Jesus estava lá. E aí, este termo que assusta, a mãe de Jesus fala para eles, acabou o vinho. Jesus fala, mulher, que eu tenho contigo, né? Esse que eu tenho contigo é a mãe dele, é que parece que não conhece, né? Não, a ideia não é essa, a ideia é essa, mulher, não me incomoda, não chegou minha hora. Jesus não está louco, não chegou a hora mesmo. É por isso que os católicos valorizam tanto a intervenção de Maria. A intercessão de Maria faz Jesus agir antes da hora, antes dos seus planos. Mas ele chama ela de mulher. E na cruz, lá em João capítulo 19, ele olha para o discípulo, chamado discípulo que ele amava, e diz, eis aí a tua mãe. E olha para ela e diz, mulher, eis aí teu filho. Por que ele chama ela de mulher? No vídeo de parábolas, eu mencionei que há uma guerra entre a semente da mulher e a semente da serpente. A semente da mulher, ou seja, a Maria é a segunda Eva, a mãe dos filhos de Deus. Por isso que ele olha para o discípulo e fala, eis aí teu filho, diz para o discípulo, eis aí tua mãe. Ele a chama de mulher, lembrando e anunciando já a mulher que vai aparecer no capítulo 12 do Apocalipse. Abriu-se no céu o santuário de Deus e se viu uma mulher vestida como sol. Ou seja, assim como Jesus é o filho do homem, ele é o homem perfeito, Maria é a mulher perfeita. Não é uma mulher, é mulher. Ou seja, viu como a narrativa tem um monte de símbolos? Ele aqui no início ele já está me apontando para o final, aonde haverá o casamento, definitivamente a união de Deus e do homem, de Deus e da natureza, de Deus e do mundo, em que esta mulher agora será a mãe dos filhos de Deus, da boa semente, do trigo, e o papel que essa mulher terá e como ela pode influenciar. Na segunda parte do texto, e aí outra coisa, né, eu vou fazer outra defesa à teologia católica. O que Maria diz, fazei tudo o que ele vos disser. Maria muda a opinião de Jesus, Maria é a mãe dos filhos de Deus, mas o que ela ensina é façam tudo o que ele vos disser. Se vocês tiverem interesse e pesquisarem as aparições de Nossa Senhora ao longo da história, foi o que ela sempre ensinou. Voltem para Cristo, voltem para Jesus, voltem para Jesus. O que o pastor ensina? Deem o dízimo, façam sacrifício, voltem para Davi, voltem para Moisés, voltem para Sansão, voltem para Jefté. Aí você vê quem é mais evangélico, se as visões, aparições de Maria ou o pastor da esquina, com gravatão e a Bíblia desbotada. Na segunda parte do texto, Jesus vai fazer o sinal. E aí vem uma outra informação. Havia ali 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus.
Por que ele menciona que eram 6? Só menciona o que é importante. Quantos dias o mundo foi feito? Fala 6, você acerta. 6, porque o 7º é o dia do descanso. Então, em 6 dias o mundo foi feito. Cada talha faz menção a um dia da criação. Essas talhas, elas têm, diz que elas tinham um objetivo para a purificação dos judeus. Ou seja, eram talhas onde eram posta água, colocada água para o mikve, que é o banho purificador. Tem vários desses banhos no Antigo Testamento. Então assim, você pensa, né? Jesus olhou as talhas e as talhas são talhas de purificação. Elas não são para vinho, elas têm uma função ritual. Jesus manda o cara profanar a talha. Quer dizer, ele não vai profanar, porque o cara vai com a água. O que o cara pensa, né? Ah, Jesus acho que vai acabar a putaria aqui da festa, que até já acabou o vinho, agora ele vai fazer um culto. Para todo mundo se arrepender, todo mundo se lava, para todo mundo voltar santo para casa. Então, os caras foram encheram. Mais um indício que ele era o noivo, né? Que autoridade é essa que ele tem ali na festa para mandar os serventes encherem. E aí Jesus faz o hocus pocus, o abracadabra e pum, virou vinho. O mestre-sala, quando não é o mestre-sala com porta-bandeira, tá? Esse aqui é o cara que... o anfitrião, o cara que cuida da festa. Quando ele experimenta o vinho, ele pira. Aí ele chama o noivo e fala, pô, mano, o costume, e era um costume mesmo, quando tá todo mundo bêbado, primeiro serve o vinho de ponta, que é quando a pessoa sabe distinguir um vinho do outro. Quando já está todo mundo bêbado, porque uma festa de casamento dos judeus durava até 7 dias, pensa na festa, hein? Aí ele serve um vinho inferior. O que era esse vinho inferior? Era um vinho misturado com água. Ele diz, nossa, mas você fez diferente, você guardou o vinho bom até agora. Cara, esse negócio de guardar o vinho bom até agora, imagina, o mestre-sala, que é o cara experiente, ele sabe distinguir vinhos, ele experimentou o vinho. Quer dizer, ele achou que aquele vinho era melhor do que o vinho bom, porque tinha sido servido vinho bom. O noivo estava na galinhagem lá e esqueceu de fazer o esquema da água com vinho, por isso que acabou. Não, você vai misturando com água para render o vinho, ninguém mais vai distinguir mesmo se tem água, se tem mijo no vinho, ninguém percebe, está todo mundo bêbado. Agora ele não percebeu, ele experimentou o vinho e disse, nossa, esse é o vinho bom. O cara chegou a pensar que aquele vinho que foi servido antes era o vinho misturado. A palavra vinho, ain, em hebraico, ela tem um valor gemátrico de 70. O valor gemátrico de 70 é o mesmo valor da palavra sod, que significa segredo. Quem viu o vídeo das parábolas, viu ali que Jesus disse, né, que é explicado que Jesus falava em parábolas, porque ele estava revelando coisas ocultas, ou seja, segredos. Então eu já começo a entender o que é o vinho que Jesus oferece. O vinho que Jesus oferece, e as pessoas tinham capacidade de entender isso, porque as pessoas tinham uma vivência religiosa, e principalmente os sacerdotes, principalmente, por isso que Jesus desce a porrada neles, por isso que Jesus xinga. Ele fala, cara, vocês passaram a merda da vida de vocês estudando Cabalá e vocês não estão entendendo o que eu estou falando. E vocês não sabem que essa porra da água virando vinho aqui é para dar um sinal de que o vinho que eu trouxe é melhor do que o vinho de Moisés. E é disso que está sendo dito, porque no começo do Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 16 e 17, João já deixou claro isso. Pois de sua plenitude todos nós recebemos graça por graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Quer dizer, aquilo que Moisés trouxe, a lei que Moisés trouxe, ela era um vinho bom. Era um bom vinho, não era um vinho misturado com água. Mas o vinho que Jesus traz é um vinho melhor. Acontece uma profanação do objeto de purificação, porque agora o pessoal vai, né, continuar bebendo, né? Deve ter durado mais uns 14 dias a festa, então, né? Já tinha durado uns 7, tinha acabado o vinho, ou beberam muito, não sei se durou 7, de repente durou menos, mas talvez fosse o terceiro dia da porra da festa, né? O fato é que agora eles vão beber mais, do vinho melhor, mas as talhas foram profanadas, ou não foram? Ou não foram? Ou será que a purificação que Jesus Cristo traz não é uma purificação que você tem num ritual, no batismo,
sei lá, no que, mas na revelação dos mistérios de Jesus Cristo. Para que você não tenha dúvida que o vinho tem a ver com doutrina, em Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 2, a partir do versículo 18, tem uma conversa lá porque os discípulos de Jesus não jejuavam, né? E aí, aqui Jesus se chama de noivo, lá é Jesus chamado de noivo, e aqui onde eu vou ler, Jesus também é chamado de noivo. Os discípulos de João e os fariseus jejuavam e vieram dizer-lhes: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e teus discípulos não jejuam? Olha a resposta de Jesus. Jesus respondeu: podem os amigos do noivo, ele está falando sim, jejuar, são os discípulos dele que não jejuam, enquanto o noivo está com eles, o noivo lá do capítulo 2, quer dizer, Jesus é um noivo mesmo. Enquanto o noivo estiver com eles, não podem jejuar. Dias virão, porém, que o noivo lhe será tirado, então jejuarão naquele dia, que não é agora, porque se você é cristão e diz assim, eu não tenho Jesus, então eu faço jejum porque Jesus não está aqui. Mano, desiste, cara, vira budista, vira, sei lá, macumbeiro. Desculpa para a expressão macumbeiro, você entendeu o que eu quis dizer, né? Religião afro, bandista, candomblessista. Faz qualquer coisa, mano, você não sabe o que é ser cristão. Nenhum cristão está sem Cristo. Nenhum cristão está sem Jesus. O cristão é o corpo de Cristo. Se você acha que você tem que jejuar, porque você não tem um noivo, mano, na moral, você está muito perdido. Mas aí, Jesus explica uma outra coisa, que é o motivo de eles não entenderem a prática dele. A prática dele e dos discípulos destoa de tudo que veio antes, que são os fariseus e os discípulos de João. O que ele diz? Ninguém faz remendo de pano novo em roupa velha, porque a peça nova repuxa o vestido velho e o rasgo aumenta. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Caso contrário, o vinho estourará os odres, e tanto o vinho como os odres ficam inutilizados, mas o vinho novo em odres novos. Quer dizer, Jesus veio formar odres, recipientes, para receber o segredo cabalístico do Evangelho pleno que ele tem para ensinar. E isso é melhor do que o Evangelho, ou a nova, ou a mensagem de Moisés. Se vocês perceberem aquele texto que eu li aqui de Marcos, ele combina perfeitamente com João, né? Ele se junta perfeitamente com João. É quase como uma explicação deste sinal. Eu espero que este sinal sinalize a você que existem mistérios que podem purificar você, transformar você. Isso é o Evangelho. Espero que você tenha gostado. Até a próxima. Namastê.